A gente tem o costume, né? Eu principalmente, faço aqui minha meia-culpa. A gente detona o Brasil em tudo, né? Né? Muita coisa. Desvaloriza. Desvaloriza. Né? Mas tem algumas áreas, cara, que o Brasil ele é muito respeitado no mundo todo. Embraer. É incrível, né? Embrapa. Embrapa é o quê? A Embrapa é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Ah, é? Já cara, falaram esses aqui. Caras, a gente fez um especial sobre agro. Embrapa, é absurdo, cara, né? é absurdo. Cara, Embrapa, o que ela fala, o mundo inteiro para ouvir. Entendi. Embrapa, Embraer e a Petrobras, cara. Então, o Centro de Pesquisa da Petrobras, ele é um órgão, assim, de excelência mundial. A Petrobras, ela é líder em perfuração de poço em água ultraprofunda, mais de 2.000 metros de lâmina d'água. Ela domina essa tecnologia. O pré-sal agora, que a gente explora, ele foi uma coisa que chegou... Quando foi descoberto o pré-sal, aquilo causou muito problema. Por quê? Por quê? Porque era toda uma tecnologia diferente, cara. Furar o sal é um negócio muito complicado. Porque é o seguinte, as rochas... Sabe como que eu faço, né? Hã? Sabe como que eu faço? Como que você faz? Palitinho de dente. Palitinho, você pega, né? Ó, o palitinho de dente, mas aí eu vou te falar. E aí você coloca na batata. Mas aí que você tá abrindo um furinho ali. É. Mas se você pega uma montanha de Por que sal... fala pré-sal? Então, o que é esse... vamos explicar o que é o pré-sal. Tem alguma figura que ele pode colocar pra gente entender? Cara, se você procurar aí, procura aí. Geologia do pré-sal. Tá. Procura aí geologia do pré-sal. É até legal da gente falar, né, que o pré-sal quer dizer o quê? Que apareceu antes do sal em termos geológicos. Tá. O que acontece com a bacia? Então vamos explicar primeiro o que é isso, né? O que é esse sal aí, né? Cara, tem uma pergunta que eu fiz pro Sacani aqui sobre qualquer assunto que ele falou, não sei. Cara, eu tava pensando nisso agora, Cara, acho que não. Não, aparece. Não, nunca, velho. É. Falar sobre... Cara, vamos... Cara, pré-sal, astronomia... Mas isso aí eu tenho que saber, né, cara? Isso aí é meu trabalho. Se eu não souber isso, eu tô... Um vulcão. Olha lá, ó. Tem imagem lá pra gente entender. Isso, essa tem imagem, oceano. Isso aí é muito legal. Camada Então, pós-sal, camada de sal e pré-sal. isso aí. Então o que acontece? A costa brasileira, principalmente Bacia de Campos e Bacia de Santos, ela tem uma característica muito importante, que é esse corpo de sal aí que você tá vendo, essa camada de sal. Normalmente não é uma camada assim, normalmente é uma montanha de sal que tem no meio, tá? E isso é um período da geologia, um período da história geológica, aconteceu essa deposição desse sal aí, beleza? Só que antes secou o oceano e ficou o sal? Todas essas camadas aí que Só vão pra entender, aparecendo... é parecido com o que eu vi lá no Atacama, que tem aqueles salares. Não sei se já viu. Aquilo lá, só que a 4 km de profundidade, 5 km de incrível, né? profundidade. Um lugar branquinho, que é sal. É isso aquilo, falaram que tinha um oceano lá, secou. Então é aquilo que com mais camada por cima. Exato, Pô, que porque legal. o que vai acontecendo? O oceano ele vai retraindo durante a história da Terra, né? Que não tem 6.000 anos, só pra gente deixar claro. Isso é bom falar. O oceano ele vai retraindo e subindo. Nessas retrações aqui, nesses momentos, você tem deposição. Então deposita uma coisa, depois o oceano sobe, outra camada vem por cima e vai pressionando. O oceano baixa o nível de novo, acontece outra deposição. E assim a Terra vai indo, tá? O planeta Terra é dinâmico e vai acontecendo isso. Então o que acontece? A gente tem na história geológica um momento em que teve muita morte de micro-organismos. Esses micro-organismos, eles formaram um tipo de rocha que é chamado de estromatólito. Esse é o nome que a gente dá para rocha. Então, sempre que tiver ito na palavra, é rocha. Então, o que é estromatólito? É a rocha do estrômato. Tá. O que é o estrômato? O estrômato é uma grande quantidade de micro-organismos mortos. Por exemplo, recife de coral. O coral ele é um organismo vivo. Quando ele morrer, a rocha que vai dar origem vai ser um estromatólito. Tá, entendeu? Entendi. Então, essa rocha ela surgiu primeiro. Depois dessa rocha veio o sal por cima. Por isso que a gente chama de pré-sal. Ela surgiu antes porque se você olha essa figura, você vai falar, ué, como assim é pré? Se ela tá depois. Mas é na história geológica. Entendeu? Na geologia... Mas quanto mais antigo não tem que estar mais embaixo? Por isso, quanto mais antigo, mais embaixo. Então veio primeiro a camada pré-sal, depois o sal, depois as camadas pós-sal. Tá. O Brasil, durante muitos anos, desde a década de 70, ele explorou petróleo ali na camada pós-sal. Tá, entendi. Então todos os reservatórios da Bacia de Campos e tudo mais. Mas sabe uma história muito legal da Bacia de Campos?
O primeiro poço da Bacia de Campos, se não me engano é 78, uma coisa assim, ele foi perfurado para chegar no pré-sal. Ele foi perfurado para chegar no pré-sal. Mas na hora que estavam perfurando, eles encontraram uma camada muito mais fácil de perfurar. E aí pararam ali e descobriram a grande reserva, que é a Bacia de Campos, depois a Bacia de Santos e tudo mais. E aí foram para. Aí todo mundo sempre falava: caramba, cara, tem que ter um reservatório embaixo desse sal. Embaixo desse sal tem que ter alguma coisa. E aí foi uma grande coisa que a Petrobras fez, cara. Então os geofísicos da Petrobras, os concursados, os petroleiros, eles trabalharam num método para enxergar o que está abaixo do sal. E isso é que é muito legal, cara. Como? Porque é o seguinte, como que a gente descobre petróleo? É. Vamos explicar pra galera. Eu passo um navio em cima do mar, ali no mar, eu passo um navio. Esse navio, ele puxa vários cabos. Nesse cabo eu tenho sensores. Cabo atrás dele que tá por dentro da cabo. água. Ele fica a 2, 3 metros de profundidade. Você vem arrastando aquele monte de cabo. Esses cabos têm sensores. E nesses sensores, e além dos sensores, esse navio ele leva uma bomba de ar. É isso mesmo, uma bomba de ar. Então ele explode essa bomba causa uma bolha de ar, essa bolha de ar vai viajando pela Terra. Tá. Aí ela chegou aqui, ó, isso aqui é uma camada da Terra. Quando ela chega aqui, ela reflete. Essas ondas que estão vindo batem aqui e refletem. Se é ondulatória, tá tranquilo. Quando reflete, os sensores que estão nesse navio, no cabo desse navio, registram esse sinal. Quando o geofísico lá pega para interpretar, para estudar, ele vê as camadinhas. E de acordo com o sinal que ele está vendo ali, ele sabe se tem petróleo ou não. É assim que a gente descobre petróleo. É assim. Qual que é o problema? Então você fala, pô, então é simples, né? Eu vou passando o navio e vou descobrindo. Assim que descobriram a Bacia de Campos inteira, cara. Inteira é assim. Qual que é o problema do sal? Quando essa bolha de ar gerou essas ondas, a onda bateu, só que parte dessa onda aqui ainda passou. O sal, ele funciona como um grande filtro que a gente fala. Ele vai parando a intensidade dessa onda. Então, na hora que chegar lá embaixo do sal, vai chegar muito pouca energia. Então, as camadas que estão lá embaixo, a gente vai ver com muita dificuldade. E aí que entra o trabalho do cara da Petrobras. Os geofísicos da Petrobras, eu esqueci o nome dele, cara, desculpa. Eu já conversei com ele várias vezes, esqueci agora, e ele escreveu até um livro contando a história da descoberta do pré-sal, que é legal, ele já é aposentado hoje, tá? E eles desenvolveram uma técnica de análise de dados, usando inteligência artificial, olha só que legal, que conseguiu pegar esse sinal que era bem fraquinho e melhorar esse sinal pra caramba. E aí, quando eles fizeram isso, apareceu ali o petróleo. E aí, quando você olha a imagem, é lindíssimo, que você tem a imagem, tem o sal, e embaixo você tem o petróleo ali depositado, as rochas, né? Mas, Sacane, não tem outro método, sem ser esse de bater a bolha, não tem tipo de raio-x? Alguma... Isso é como se fosse um raio-x. É tipo um raio-x. Isso é como se fosse um raio-x. Tá. Coloca aí, o Lênio, pra gente, coloca assim, ó, seção sísmica pré-sal. Escreve aí que eu vou mostrar o que é a radiografia da Terra. Como aparece. Como aparece, como que a gente vê que ali tem petróleo. O cara tem que entender muito pra... Tem que entender muito, cara. Essas microvariações. E aí, por exemplo, falando de ser um cara concursado dentro da Petrobras, qual que é a grande vantagem também? A Petrobras ela tem muitos e muitos cursos de especialização. Então o cara que entra como geólogo, ele vai fazer curso no mundo inteiro, cara. Então, é um profissional de altíssimo nível para poder descobrir aquilo ali, porque é muito difícil mesmo. Pressão, então, era muito difícil. E eles desenvolveram essa técnica aí para isso. E aí encontraram o tal do pré-sal. É maior, a bacia do pré-sal é maior do que estava em cima? Muito maior. Muito maior? Aí que foi o grande lance. Na hora que você faz a conta da reserva, que a gente chama de reserva, né? Reserva é a quantidade de petróleo que tem ali. A reserva do pré-sal, ela é, acho que é, aí ó, é isso aí. Isso aí é a radiografia da Terra. Tá vendo? Isso é a radiografia da Terra. Lá em cima, ó, a primeira faixinha azul é o fundo do mar e depois vem as camadas. Pessoal, por que tá colorido assim? Porque já tá interpretado pelo geofísico, tá? Entendi. E aí, você tá vendo que tem uma montanha ali, ó? Aquela montanha é de sal. Montanha azul e azul escuro depois. Isso, aquela montanha é de sal. Como que você sabe? Porque você tá vendo que não tem nada no meio? Sei.
quando não tem nada no meio, é porque ali é um negócio que é homogêneo, praticamente homogêneo. Ali é sal. E tá vendo embaixo que aparece alguma coisinha? É. Aquela faixinha azul embaixo de tudo, aquilo ali é a camada de pré-sal. É ali que tá o petróleo. O petróleo tá lá. É isso aí. Então isso, a gente que tem que chegar lá. profundidade a gente tá falando isso, Cara, mais ou menos? nós estamos falando, os reservatórios do pré-sal, eles giram em torno de 6 a 7 quilômetros de profundidade. Cara, a gente tá furando isso. Fura isso, a Petrobras fura isso. E aí, qual foi? Então, Mas isso contando a água ou... você tem uns 2 quilômetros de água, contando desde a superfície ali, né? Uns 2 quilômetros de água e depois o resto, uns 5 quilômetros do fundo do mar até o reservatório, tá? Então, incrível isso. Cara. Não, isso aí é incrível, cara. Você vê uma imagem dessa aí, isso aí é a imagem isso aí eu vejo todo dia, cara. Isso aí é todo meu trabalho é ver isso aí. Eu vou dormir, eu fecho o olho, eu tô vendo isso aí. Mas numa resolução boa, não, né? Essa resolução aí já é uma das melhores que a gente tem. Isso aí Não fica melhor que isso? Não fica melhor. Nossa, cara. Não tem um coloridinho Não fica. Essa aí é um dado de alta... E aquela visão, não sei se é de cima... Aquilo ali porque o que acontece? À medida que você vai interpretando, que são essas linhas coloridas, o software que você usa vai montando aquele mapinha ali do lado. Como se fosse visto de cima. Como se fosse visto de cima, para ter uma ideia de como onde vai essa... Isso. Cara, que incrível. Exatamente. Ciência é incrível, né? É incrível demais, cara. E aí, qual que é o lance? O primeiro problema é você descobrir aquela linha azul lá embaixo de todas, que é você descobriu o petróleo. Descobriu. Aquilo podia não ter. Tem lugar que não vai ter isso. Então, poderia não ser petróleo. Aí, como que eu sei que é petróleo ou não? Poderia ser o quê, por exemplo? Poderia ser uma rocha cheia d'água. Água. Tá. Ou pode ser gás também. Qual a diferença? A diferença é que dependendo do custo para perfurar um poço ali, o gás ele pode ser que ele não seja economicamente viável. Porque gás tem que ter muito. Como que eu sei isso antes de furar? Então, você está vendo que tem esses sinais todos que você está vendo aí, você está vendo que tem diferença. O sinal que você fala o quê? As ondinhas né? Você está vendo que tem uma que é mais fraca, uma que é mais forte e tal. Aí o que a gente faz? A gente faz uma análise muito mais detalhada para saber se aquele sinal ali ele é uma rocha que está preenchida com água, com óleo ou com gás. Aí existem certas características que você estuda ali e você consegue ter essa certeza até um certo nível, tá? Que ali tem petróleo. Muito bem. Então a primeira coisa é essa, é achar aquilo ali. O pessoal da Petrobras foi lá e desenvolveu uma técnica para isso. Isso é uma técnica que a gente fala in-house. A Petrobras desenvolveu, é um negócio deles, isso é o segredo de Estado, cara. É mesmo? Isso é segredo de Estado, entendeu? Isso é segredo de Estado. Deve ter também espionagem, o pessoal tentando descobrir isso, não tem não? Muita gente tenta. Eu trabalhei um tempo, cara, analisando testemunhos do petróleo. O que é testemunho? Então o cara descobriu, nós vamos furar o primeiro poço ali. Quando fura o primeiro poço e tira as rochinhas, a gente chama de testemunho. Tá. Esse, para quem não sabe, galera, é um dos dados mais estratégicos do país, tá? Porque é a partir dessa rochinha que eu vou calcular qual é o volume de petróleo que tem ali. E esse volume de petróleo vai ditar muitas coisas. Eu trabalhei um tempo analisando testemunhos do pré-sal, ali no Edise, que é o edifício sede da Petrobras. Trabalhava lá com 2 petroleiros do meu lado. A gente trabalhava de madrugada e tudo. E a gente, cara, para entrar na sala, para trabalhar, nem celular você podia levar. Porque a gente mexia com um dado estratégico, entendeu? Isso então pode mudar isso aí de um país. Eu podia sair dali e mudar a direção do país, entendeu? Claro. Eu podia falar, pessoal, não tem nada ali. A bolsa, desaba, entendeu? Então, ou tem muita coisa ali. Aí a bolsa... Olha só. E você pode mentir também, né? É, claro. Exato. E aí, o que acontece? A gente trabalhava nesse lugar e ligava... Na época, a presidente da Petrobras eu trabalhei nesse setor aí quando era a Graça Foster, era presidente. A gente ligava para ela, cara. O cara ligava para ela, não eu, né? Mas o petroleiro do meu lado ligava para ela para falar, estamos aqui com a rocha deu tanto, isso era 2 da manhã, 3 da manhã, não importava. A Graça Foster foi uma presidente da Petrobras que a característica dela era ser workaholic. Então ela trabalhava, cara, se tiver alguma coisa 2, 3 da manhã, pode me chamar. Então, descobrimos o petróleo, beleza? Aí o pré-sal tem um outro grande problema, cara. Isso que você falou que é como chama, testemunho? Testemunho, é a rocha. É uma rochinha, é uma rocha desse tamanho assim, ó. E aí você analisa o que tem nela. Você analisa porque acontece o seguinte, até eu perfurar,
Se tem ou não petróleo é uma estimativa. É uma boa estimativa? Às vezes com 70%, 80%, mas tem 20% de chance de não ter. Então eu preciso furar um poço, que é o poço descobridor que a gente chama, e esse poço vai bater lá onde eu falei pro cara, e ele vai trazer para mim uma amostra de rocha, porque aí eu vou ter certeza. Com a rocha na mão, aí não tem erro. Aí não tem erro. Por isso você falou que é estratégico pra caramba. Estratégico. Imagina que eu escondo esse copo aqui. Passa um sinal aqui, você fala, cara, tem 70% de chance de ter um copo. Fura aqui, me traz o copo. Agora não tem erro, cara. Eu tô vendo a rocha aqui na minha mão. Entendeu? E aí, vendo a rocha, quando a rocha tem petróleo, é uma das coisas mais bonitas que tem, na minha área, logicamente, né? Vocês aí vão achar... Tem coisa mais bonita, viu? Tem coisa, né? Tem. Depende da área. Mas na geologia de petróleo, quando você pega uma rocha que tá com petróleo, é muito lindo, cara. Como que é? Porque você vê o petróleo nela, cara. E como que é visualmente? É escuro? É escurão, cara. Você tem a rocha em cima branquinha, a outra aqui branquinha, e os poros da rocha todos cheios de óleo. Putz. E aí na hora que você bate nisso, tipo fala, um soufflé com... É tipo um soufflézão. É um soufflé, na verdade. Exatamente. Ele é aerado. Aerado, cheio de óleo dentro. E esfarela essa rocha ou não? Ela é firme? Ela é firme. Ela é firme. E aí, quando a gente pega isso, é que a gente calcula a quantidade de petróleo que tem, a reserva e tudo mais. Então, muito bem. Descobri o petróleo, sei que tem, aí vem a outra etapa que é terrível, que é perfurar. Exato. Porque eu estava falando para você que o grande problema é furar o poço no sal. Porque naquela rocha de cima, você tá vendo que tem um monte de camadinha? Dá para ver, né? Dá. Então é tranquilo, cara. O que acontece isso? É como se você colocasse um prego numa parede. Ela é firme. Essa rocha é muito firme. Então, quando eu prego, o prego fica. Se eu tirar o prego, o buraco fica. O sal, não. O sal, ele é plástico, cara. Você tirou, ele se fecha? O sal desmorona, cara. E é nesse ponto que a Petrobras, cara, ela desenvolveu toda a tecnologia de perfuração no sal, cara. Eles apanharam durante esse negócio anos. De entrar duro e sair meio mole? Você tá ligado? Tô ligado. Tá bom. Dá um desespero quando isso acontece, né, Sacani? Sei não, cara. Você tá ligado? Não sei não. Não dá um desespero? O negócio vai sair Não, eu já aprendi. Eu aprendi a tecnologia. Parece aqueles cadarços, sabe? Que tá sem aquela pontadura que você tem que passar aqui pra colocar no buraco do tênis, assim. Né? Aquelas linhas de costura. Mesmo que você tentar jogar bilhar com uma corda. Não dá, né, cara? Não vai. Não tá duro nem mole, tá al dente, né? Sabe aquele macarrão al dente? Tá duro? Não tá, mas também não tá mole. Não tá mal passado, né? E às vezes é pior, né? É pior ao dente, né? Pô, porque um você desiste, o outro você tá bem. O ao dente você fica naquela. É isso mesmo. Então E a tecnologia que os caras inventaram é pra... Por que... Mas tudo bem, não tem problema de você colocar... Porque tem que colocar e tirar e aí... Então, porque aí o que acontece? Eles tiveram que desenvolver um negócio que a gente... Porque eu imaginei que quando entrou, tira toda a reserva e só levanta... Não é assim não. Você vai furando o poço, né? O poço vai atravessando as rochas. Normalmente, nas camadas pós-sal, a gente tira aquela broca, depois desce um negócio que vai cimentar o poço, que a gente chama. Em volta, assim? Em volta. Para não desmoronar. Para não desmoronar. Agora, o sal, a Petrobras teve que desenvolver uma técnica que é de cimentação enquanto ela perfura. Cara. Então ela tinha que vir perfurando e cimentando. Porque na hora que ela tirasse ao mesmo tempo. Porque senão ela tira e já colapsa. Colapsa, vai desabando. Cara, que treta! Treta, cara. Foram anos, cara. Anos. Um poço no pré-sal, cara, era um negócio caríssimo. Por isso que o pré-sal no começo, não sei se você vai lembrar das reportagens, o pessoal falava assim, descobrimos o pré-sal, mas hoje não vale a pena explorar. É inviável. A grana para explorar não compensava o tamanho da reserva. Porque um poço era muito caro. Então, os petroleiros lá, o pessoal da Petrobras, eles estudaram anos e desenvolveram toda a tecnologia para criar uma maneira de perfurar o poço, dele ser barato e dele ser cimentado enquanto perfura, para não ter esse problema de desabamento. Entendi. E aí fizeram isso, conseguiram. Hoje a gente explora aí o pré-sal. Na verdade, mais de 50% do petróleo do Brasil hoje vem do pré-sal, entendeu? Então é um negócio muito, muito, muito interessante que a Petrobras conseguiu fazer, cara. Graças a essa galera aí que estudou lá, né? Então a Petrobras tem essa vantagem muito grande de você estar lá dentro, que é essa, cara. Que você, primeiro, para quem gosta, você vai trabalhar com tecnologias de ponta, entendeu? Isso aí é tecnologia de ponta, cara. Isso é quase coisa espacial.
Só No que é mesmo pro fundo nível, da terra, é no mesmo nível. Então você vai trabalhar com tecnologia de ponta, você vai ter as melhores formações que você tem, porque para chegar nesse resultado aí, esse pessoal estudou muito fora do país, e veio muito intercâmbio com gente de fora, gente daqui e tal, entendeu? Porque o pré-sal, Sérgio, existe só pressão? Desculpa se foi idiota a Vai pergunta, lá. mas é só no mar ou debaixo da terra, no continente pode ter pré-sal? pode ter. Sabe a Arábia Saudita? Sei. É pré-sal. E é muito profundo também? Não, aí é que é a vantagem da Arábia Saudita. Ah, Que o deles é rasinho, cara. O deles, você cavou o jardim da sua casa, achou já tá petróleo. lá. O pré-sal brasileiro é exatamente o mesmo da Arábia Saudita. Só que aqui a camada tá a 7 quilômetros. Lá a camada tá quase aflorando. Na verdade, lá você anda e vê aquela rocha que eu falei, estromatólito, você vê a rocha. Aqui a gente não vê. Exposta. Nossa. Exposta. Então, você fura um pouquinho ali, já achou. Essa é a grande vantagem da Que Arábia louco. Saudita. Então isso aí é muito legal, cara. Isso aí é a história do pré-sal brasileiro. Hoje está muito desenvolvido, hoje está produzindo tal. Aí tem que olhar aí a produção ultimamente, eu não tenho visto, mas deve estar com mais de 52, deve estar com 52, 53% vem do pré-sal hoje. O resto ainda é da Bacia de Campos, Bacia de Santos, né? Aí tem toda a divisão aí do petróleo brasileiro. Mas é muito legal e toda a tecnologia que os caras desenvolveram para chegar, para descobrir foi uma e para perfurar que foi outra. Então foram grandes avanços aí que a gente teve nesses últimos anos, viu?